Bem-vindo de novo, meus jovens padawans. Essa é a nossa sétima aula e a gente vai montar um ambiente local usando o Cloud Docker da Adobe com esse tool. Vai ser muito simples, muito legal. E o que acontece? A gente vai fazer o Docker, vai fazer o Xdebug, vai fazer tudo bonitinho. Mas qual é a diferença? Eu quero mostrar para vocês o porquê cada coisa tá lá, como o Magento tem que funcionar e que softwares ele usa na sua arquitetura para depois a gente explicar o que que é o Docker, como ele funciona, e aí a gente monta o Docker. Se você não souber os conceitos de como a coisa funciona, a hora que bugar, você vai travar. Desculpa, mas é a verdade. Então vamos lá, eu vou te explicar o conceito, e o que é legal, se você prestar atenção nisso aqui, com o conceito que eu vou te passar, você consegue gerar uma infra de produção, sem ser em Docker. Porque é a mesma coisa, vocês vão entender o porquê. Vamos começar, pessoal. Primeiro, vamos falar o que que é um Docker. Docker para a gente é virtualização de ambiente. Simplificado. Significa o quê? Muito das imagens que a gente vai usar de Docker, ela vem sem nada. Ela vem o mais básico do básico. Você pega um Ubuntu Buster, por exemplo, ele vem básico, o Slim, ele vai reduzindo, e você vai reduzindo a quantidade de coisa que você não precisa. Por quê? Você instala só o que você precisa nele. Então você instala o PHP, você instala o Node, mas só o que você precisa. Por quê? É parecido com uma virtualização? Ah, Sakai, eu vou abrir a virtualização e eu vou colocar um VirtualBox aqui na minha máquina por um Linux. É parecido? É parecido, realmente é parecido, porque são dois modelos de virtualização. A diferença é que você vai instalar um Linux numa VirtualBox, ela vai consumir mais processos. Você sincronizar os arquivos é mais complicado. O Docker já foi feito para ser diferente, para que ele seja mais leve, ele rode, ele suba mais rápido, você consiga dar uma manutenção nele mais rápida e você consegue ter um outcome do que você precisa. Então, muita gente às vezes acha esquisito e fala, cara, mas tem muito Docker aqui. Tem um para FPM, tem um para CLI, tem um para deploy, tem um para build, mas essa é a ideia. Cada é quase um microserviço da infraestrutura, se você for pensar assim, cada pedacinho faz a sua parte. E não vou ter coisas que vão fazer grandes pedaços, que vão fazer tudo. Cada pedacinho é responsável por uma coisa. Então você consegue rastrear, você consegue saber qual está usando mais processamento, onde você está precisando de mais memória. Isso vai te ajudar no processo inteiro de desenvolvimento. Vem muita gente falar para mim, Kai, posso usar Docker em produção? Pode. Tá? Muita empresa usa, principalmente para projeto de pequeno médio porte, eu não vejo problema nenhum em usar, mas nos meus projetos on-premise de grande porte, eu tive probleminhas para manter a performance do disco. I/O, às vezes a gestão de memória não era tão legal. Então, assim, para ambientes muito grandes, eu não aconselho, mas para ambientes de pequeno e médio porte, eu aconselho. Porém, eu vou dar essas dicas no meio do caminho. Se você for fazer uma infra em Docker, nunca faça o seu banco de dados no Docker. Principalmente se for fazer na Amazon. Faz na RDS, Mika. Faz no RDS. Por quê? O RDS, ele é um banco de dados como serviço. Ele tem snapshot. Você não tem que se preocupar com backup. Não tem que se preocupar com subida de processamento. E o Docker acessa ele liso, lindo, maravilhoso. Inclusive, você pode matar o Docker sem matar o banco. Olha que beleza. Você não perde dado. Então, você vai usar para produção, pense em tirar o seu banco do Docker. É uma coisa que eu acho que vale a pena por causa do serviço do RDS. Já os outros, vale a pena eu trocar meu Elasticsearch pelo Elasticsearch ou OpenSearch da Amazon? Se você não tiver um volume muito alto de uso do Elasticsearch, talvez não. Por quê? O Docker resolve, e querendo ou não, você pode perder todo o disco do Elasticsearch, você roda um reindex. Você roda lá Bin, Magento, Indexer, Reindex. Beleza, ele volta tudo ao normal, repopula. O Redis a mesma coisa, o PHP a mesma coisa. Mas, Sakai, por que o PHP? Se eu apagar o disco, eu apago os arquivos. Sim, mas todo mundo que trabalha hoje, se preza a trabalhar com desenvolvimento, hoje usa um sistema de versionamento, né? Git, HG, é muito mais usado o Git. Então, se você usa o Git, para você restaurar o código é de palito. Você dá um pull do código, composer install, aplica os patches e acabou. Então, é isso. Vamos falar um pouco agora do que tem no Magento. No Magento, a gente vai trabalhar com alguns principais serviços. Claro, o PHP, para rodar o PHP, a gente vai ter o Nginx para fazer SSL Termination. Já vou explicar para vocês o que é um SSL Termination. O Varnish para fazer cache, cache de proxy reverso. O Redis para fazer cache de back-end, gestão de sessão. E eu tenho o Elasticsearch, né? O OpenSearch que vai fazer a minha busca. Para ficar redondinho, a gente vai pôr o RabbitMQ para eu fazer as filas e processamentos assíncronos. Então eu tenho aqui
por base. Ah, claro, eu não falei do banco de dados, né, pessoal? Vocês quase deixaram de esquecer do banco. Eu tenho uma SQL, uma MariaDB no banco. Então, eu tenho ali meus 7 servicinhos, se eu for contar no total. Vamos desenhar esses serviços agora para ver como que eles parecem pra gente no código? Vamos abrir aqui. Ó, então vamos lá. Desculpa, eu acho que eu errei a ordem das coisas, eu vou confundir a cabeça de você. Primeiro eu queria explicar o que cada um desses serviços faz. Vamos lá. O PHP, claro, é o compilador da linguagem de programação que a gente usa, é o que vai rodar o PHP. No caso, eu aconselho usar o PHP FPM em vez do CGI. PHP FPM significa Fast Process Manager. Ele gerencia vários processos e ele gerencia melhor memória, gerencia melhor processamento, ele gerencia tempo de vida de um processo, memory leak, é tudo muito melhor gerenciado e você consegue usar ele através de porta. Então você não precisa de um Nginx rodando no mesmo lugar que está rodando o seu PHP. Isso é muito importante porque você pode fazer ele direto na porta. O Nginx, ele é o quê? Nginx é o famoso Nginx, né? Que tem, porque significa Engine X, né? Engine. Ele é o quê? Ele é, para mim, o que substituiu o Apache. Se você usa Magento com Apache, para agora. Nunca use mais o Magento com Apache. O Apache ele é mais lento, a gestão de memória dele é pior. Desculpa, o Apache ele foi muito bom pra gente por muito tempo. Não estou desmerecendo o Apache, inclusive a organização Apache é maravilhosa até hoje entregam softwares open source incríveis pra gente. Mas não tem justificativa você usar o Apache HTTP Server ao invés do Nginx. Tá? O Nginx é muito melhor. Inclusive, a Adobe recomenda você usar Nginx. A infraestrutura cloud da Adobe usa Nginx e não Apache. Usem o Nginx ao invés do Apache. O Nginx para o Magento, ele vai ter dois principais usos. O primeiro é fazer o proxy para o back-end do PHP. Então você precisa de um web server que recebe o request e manda para o PHP. Só que qual que é o outro problema que a gente vai ter disso? O outro principal problema é o Varnish, que é a cache, ou seja, todos os requests têm que passar pelo Varnish, ele não trabalha com SSL. E aí? Como você faz? Se o site precisa estar 100% com SSL, você precisa passar tudo por ali. Você faz diferente. Você faz tanto a porta 80 quanto a 443 passarem uma outra parte do Nginx, que você vai fazer o quê? Ele faz o SSL. E ele faz um proxy pro Varnish. Ou seja, ele fala, eu recebi, eu fiz o SSL. Browser, o SSL tá aqui. Mas Varnish, cuida do resto do request. E aí o Varnish vai pegar isso e redirecionar para a aplicação. Se você não quer redirecionar para a aplicação, porque o Varnish ele não trabalha às vezes com o back-end do jeito que você quer, que é até o mais aconselhável, você tem um outro Nginx. Então você tem Nginx, Varnish e Nginx. O Nginx do SSL, o Nginx o Varnish da cache, o Nginx do web server. Ou seja, eu tenho o SSL, eu tenho a cache e ainda eu tenho a parte de servidor para rodar o PHP. Então esse fluxo precisa existir para que a sua homepage possa ser HTTPS, para que tudo do seu site rode em HTTPS. Pessoal, acabou a época que falavam, não, HTTPS é só carrinho e checkout área do cliente, acabou. Os sites agora são full HTTPS. Com o HTTP2, não tem por que a gente não usar mais o HTTPS. O HTTP2 traz uma melhoria de performance para o HTTPS. Então, usem os seus sites 100% no HTTPS, por favor. Aumente a segurança e aumente a confiabilidade para o seu cliente. Claro, vamos falar ali. Depois a gente vai ter o banco de dados, certo? Esse banco de dados para a gente é o quê? É o banco de dados MySQL, é o MariaDB. A diferença, o MySQL é da Oracle e o MariaDB é um fork open source. Os dois funcionam muito bem. Vou falar a verdade, eu não saberia escolher. Se você for pela Amazon, eu aconselho você usar o Aurora MySQL baseado no MariaDB. Ele é melhor para a Amazon, você tem o serviço da Amazon te atende melhor, você tem backup por restore point in time. Então eu já tive um dev que cagou 40 sites de uma vez porque rodou um comando errado. A gente vai lá na infra, para o site, fala, você rodou o comando exatamente que horas? Aqui, você volta no minuto, a cada acho que 1 ou 5 minutos você configura mais ou menos o tempo. E ele via log de transação, ele fica voltando o banco de dados para você até chegar naquele ponto. E aí você tem o banco restaurado. Então, se você for usar a Amazon, eu aconselho esse banco. Ah, mas Sakai, eu quero usar Docker. Roda, funciona. Só que você vai ter que ser responsável pelo backup,
você vai ter que ser responsável pela criação do read réplica. Então, pessoal, dá diferença, tá? Na minha visão, banco de dados em Docker dá diferença versus banco de dados em serviço na Amazon. Redis. O que é o Redis? O Redis ele é um banco de dados, vai, key value, key hash, que a gente chama, né? Ele é o quê? Ele tem uma chave e um valor. Por isso que ele é muito rápido. Não é um banco de dados que você faz select. Os números dos bancos, você tem a chave. Você procura pela chave. Pela chave da cache, pela chave da sessão. Gente, o Redis, ele é abusivamente rápido. Tá tudo em memória. O bagulhinho é nervoso. Então, o Redis você vai tratar sessão e as caches de back-end. Já sobre o RabbitMQ. O que é o RabbitMQ? RabbitMQ é o que a gente chama de broker de filas. Ele é um sistema de filas. O que é um sistema de filas e para que ele serve? Um sistema de filas, ele vai pegar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho 1.000 produtos para processar em uma integração. Tá? Imagina você integrando esses 1.000 produtos um por um. A gente está falando que se um site for muito rápido numa integração, vamos falar que leva 1.000 segundos, né? 1.000 produtos vezes um segundo. Eu estou falando aqui de 16 minutos para rodar esses 1.000 produtos. Parece pouco, mas para rodar 1.000 produtos é muito. 16 minutos. Podia ser menos. Como que a gente faz isso? A gente paraleliza o processo. A gente vai falar muito isso em detalhe quando a gente for fazer uma integração para Magento. Paralisar processo significa o quê? Imagina que eu tenho 1.000 produtos. Em vez de eu processar um a um, eu jogo todo mundo para essa fila. Aí fica todo mundo lá esperando numa fila. O primeiro que entrou é o primeiro que vai sair, o último que entrou é o último que vai sair. Então é literalmente uma fila. E vamos fazer um paralelo que você está num banco. Você vai lá fazer alguma coisa no banco no caixa, pessoal. Você entra na fila. O que acontece? Não é uma pessoa sendo atendida por vez. Você tem 5 caixas. Você tem 5 trabalhadores, pessoas trabalhando, atendendo pessoas. Ou seja, em teoria, se vamos falar, se você atendesse uma pessoa a cada segundo, você teria 5 pessoas por segundo e não uma. Então o que acontece? Eu consigo reduzir esses 16 minutos se eu colocar 5 workers. Se eu colocar 5 processos que consomem os itens dessa fila e ao mesmo tempo vão atender esse item e mandar ele para a plataforma, eu estou falando que eu desço para 3 minutos. Entendeu a diferença do volume de integração? E ainda se eu falar, não, a minha plataforma aguenta, ela é parruda, igual a gente fala, né? Eu coloquei uma infra legal, eu sei que eu vou ter um load grande. Vamos colocar 10 workers, eu reduzo para 1,6 minutos. E eu não mexi no código, eu não mexi em como eu vou fazer a integração, eu não mexi em um monte de coisa. Eu mexi no fluxo e como o dado chega de um lado e passa para o outro. Em vez de fazer ele serializado um a um, eu fiz em fila. Ele joga tudo para a fila e manda para o worker. E o que é o mais legal da fila? Imagina que por algum motivo o quinto item da fila trava. Por algum motivo, veio o dado mal feito ou algum outro problema aconteceu. O que acontece nesse caso? No momento que você está serializado, eu faço try catch, eu faço um monte de coisa lá, eu faço minhas maracutaia e eu faço não quebrar. Mas se der um fatal erro, amigão, ou se estourar a memória, sabe? O que acontece? Você perde a mensagem. Numa fila, não. Pelo broker ser externo, a partir do momento que falha, ele pegou para execução aquele item, mas não terminou. E ele, quando quebra o processo, ele falha o item. Fala, ó, o item tá falho. Falhou. Não rodei esse processo. Ele entra para uma área de itens que falharam. Qual que é a diferença? Todos os outros continuam rodando normalmente. Você não precisa olhar e ter certeza. Mas agora rodei. No quinto deu problema. Os outros 995 vão dar problema? Pode ser que sim, mas eles não vão parar porque um parou. Aquele vai travar, entra numa outra área de erros e o próximo continua e segue a vida. Então, essa é a grande vantagem da gente trabalhar com filas. A gente consegue paralelizar o processo, mas também fazer ele de uma maneira mais segura. No Magento, para que usa muito? Para sincronização de catálogo, no B2B para a parte de shared catalogs e principalmente em APIs. Você tem a API assíncrona do Magento, que você manda um volume grande de dados. Você pode mandar os 1.000 produtos de uma vez. Ó, tá aí, Magento, 1.000 produtão. Só que ele não vai processar na hora. Ele vai jogar esses itens para uma fila e ele vai processar um a um ele sozinho. E aí ele vai te dar um código que você fica dando um get lá. Esse código já foi? Não, não foi. Não foi. A hora que ele terminar, você fala, opa, ó, o Magento processou e ele te dá o que foi, o que não foi, o que deu erro, o que deu certo. Então essa é a grande vantagem de usar filas. Você consegue fazer processos assíncronos de maneira muito segura.
E, claro, não vou esquecer do último item, mas não menos importante, o Elasticsearch ou OpenSearch. Vamos desmistificar aqui que um monte de gente chegou para mim falando: "Ah, eu não quero que", por exemplo, principalmente quem trabalha com Adobe Cloud, falando: "Ah, eu realmente não queria trocar do Elasticsearch para o OpenSearch". Historicamente, houve uma briga muito grande entre a Elasticsearch e a Amazon. Por quê? A Elasticsearch estava querendo começar a cobrar a licença da Amazon, porque a licença open source deles era para coisa que você não vendesse o produto deles, e a Amazon estava vendendo o produto. Então o que que a Amazon fez? Fez um fork dele. Eu não sei se é mais a Amazon que cuida desse fork ou como que tá, mas o mercado acabou fazendo esse fork para evitar esse problema. Então o OpenSearch ele é compatível com o Elasticsearch. Então se você vê lá as áreas compatíveis, a gente é compatível com o OpenSearch 2.1 e com o Elasticsearch 7.1, você pode ter certeza que os dois vão funcionar igual para você, tá? Sem problema nenhum. Vai para o OpenSearch. Ele é open source, a Amazon tá dando um suporte melhor para ele. Então a própria Adobe tá forçando um suporte maior para ele, o time do Magento. Então eu gosto de usar o OpenSearch. Eu não tive problema nenhum, para falar a verdade. E também não senti diferença nenhuma, vou ser bem sincero, tá? Mas vamos lá, vamos chegar de falar. E agora eu vou montar para vocês como que funciona o fluxo de request e como que isso vai trabalhar para vocês. Vem cá. Então, vamos colocar aqui que primeiro eu tenho o meu cliente, certo? É o cliente que quer acessar o site. Esse cliente que quer acessar o site, ele vai vir através do Nginx, que a gente chama Nginx de SSL. Então ele vai vir aqui e vai falar: cheguei aqui. Depois desse Nginx de SSL, ele vai vir e ele vai conectar em um Varnish. Ou seja, o Varnish é a cache. O Varnish é a cache de proxy reverso, que a gente já explicou. Então, vamos lá. Do Varnish, eu venho para o Nginx, que eu chamo de Nginx de aplicação. É o Nginx que leva para a aplicação. Aí aqui eu tenho o PHP FPM. Eu não tenho só o PHP FPM. Eu vou ter aqui quais outros caras que a gente falou que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho MySQL, MariaDB, eu tenho Elasticsearch barra OpenSearch, eu tenho Redis e eu tenho RabbitMQ. Isso significa o quê? Eu vou pegar aqui, puxa aqui, vou pegar aqui, puxa aqui, vou pegar aqui, puxa aqui, vou pegar aqui e puxo aqui. Então, o que que eu estou falando? Eu estou falando que é o PHP FPM que vai trabalhar com todos esses sistemas. Então, é o sistema do PHP que vai fazer isso. Vai sacar, e no final ele abre um pra com, abre um monte de coisas assim. Ele tem um monte de outras coisas que a gente vai ver. Mas é basicamente isso. São áreas de PHP que, em vez de rodar o FPM, tem o PHP 100% configurado igual ao do FPM, vai ser o FPM. Mas, Sakai, e o Xdebug? Como uma gente trabalha com o Xdebug? O Xdebug, o Magento trabalha da seguinte maneira: ele vai criar um outro cara aqui chamado PHP FPM Xdebug. Por quê? O que que ele faz? Ele pode também fazer o seguinte: porque quando você manda um header para o Magento específico de Xdebug, ele vai falar: Varnish, ignora a cache desse cara que ele está debugando. O Varnish não vai fazer cache para você. Então, devs de front, isso é válido até para vocês, tá? Vou explicar o porquê. No Nginx, ele chega com o header e fala, ó, se o header tiver Xdebug, você manda para esse, se não tiver, você manda para esse. Isso significa que, quando você não está debugando, você está só fazendo código sem debugar, ele não vai passar pelo Xdebug. Ou seja, ele é mais rápido. O seu teste, a sua execução local ainda é mais rápida. Ah, preciso do Xdebug, vai ficar lento? Vai. Desculpa, vai ficar lento. Mas você põe ele ali naquele momento e depois você remove. Vou até mostrar a extensão que eu uso para facilitar isso. E, ó, o Carlos trouxe aqui. Deixa eu vir aqui. E o Carlos trouxe aqui que eu esqueci de falar de Varnish, né? Porque, desculpa, eu já cheguei a falar de Varnish em outras aulas para vocês, mas eu vou trazer. O Varnish é o que deixa o Magento rápido. Então, desenvolvedores, front e back, respeitem o Varnish e não destruam a cache do Varnish. O que que é o Varnish? Ele é uma cache de proxy reverso. Nome bonito, esquisito. Mas vamos lá. O que que ele é no final? O Varnish, ele é um serviço que vai receber todos os seus requests HTTP. Imagina o seguinte: quantas vezes por dia a sua homepage muda de um site? Às vezes nenhuma por semana, vai, vamos ser sinceros. Às vezes no máximo uma por semana, às vezes duas por semana. É um cliente que faz muita promoção 3, sabe? Não vai mudar muito mais do que isso. O que que o Varnish faz? Ele fala, ó,
Eu tenho um cliente chegando na homepage da loja A, que ele é do grupo de cliente não logado. Eu tenho essa cache? Não, eu não tenho. Ele deixa o request passar, ele recebe de volta para retornar para o cliente, ele fala: opa, vou guardar isso aqui. Ele guarda, memória. E o cliente vê. Um pouco mais lento. O cliente deu F5. Ele bate no Vernet e fala: ó, eu tenho um cliente na homepage da loja A do grupo de cliente guest, eu tenho a cache? Eu tenho. Ele para o request ali, pega o HTML e vomita o HTML da memória pro browser do cliente. É um bagulho lindo, galera. Sério, é bieto. Por quê? Ele não bate em banco de dados, não bate no Redis, não bate nem no PHP e retorna o HTML da página. Então é muito importante você respeitar isso, porque se você quebrar, você pegaria homepage, categoria, página de produto, 50, 30% dos requests que poderiam ser cacheados e você não cacheia. E tem uma diferença que eu vou mostrar aqui para vocês absurda quando o Varnish dá hit e quando ele dá miss. No meu ambiente local, que é bem rápido, ele leva um segundo, às vezes até dois, uma homepage, quando ele dá miss. Quando ele dá hit, leva 80 milissegundos para dar resposta. Você pega um site em produção, leva 250, 150, 80, dependendo da localização do seu servidor de CDN. É lindo, funciona. Respeitem o Varnish e durante o desenvolvimento eu vou dar todas as dicas de como não quebrar o Varnish e também mostrar para vocês como ele quebra, para vocês evitarem quebrar ele da maneira errada. Ó, o Luan Tito, quando alguém coloca cacheable false, é o cache do Varnish que é anulado? Sim e não. Se você colocar cacheable igual a false, ele vai não encontrar a cache, como se coloca com parâmetro, porque você mudou a URL. Por que parâmetro é importante para mudar a URL? Quando você muda a página, quando você muda filtro, tudo parâmetro de URL, não é? Então ele vai tratar isso da mesma maneira. O parâmetro de URL ele compõe uma parte da URL. Então ele vai cachear esse parâmetro. Agora, se você quiser, o que a gente costuma fazer, né? Tem alguns parâmetros que a gente já bloqueia. Então, por exemplo, a gente bloqueia os gclid, todos aqueles do Google que vem direcionado, a gente remove eles da cache. O próprio Magento gera esse arquivo pronto, a gente pode fazer um discovery nele depois, explicando para que serve cada linha, beleza? Então vamos lá. Como a gente vai começar isso agora? Primeira parte, é claro, é primeiro baixar o Magento. Então vamos lá para a tela de novo. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer que eu deixei algumas abas já abertas. Então, pessoal, hoje eu não vou passar a instalação do PHP no seu ambiente local, mas eu vou dar algumas dicas de como usar PHPs de versões diferentes no seu ambiente local. Esquisito, eu sei, tem como. De uma maneira linda e fácil. Eu ensino vocês. Então vamos lá. Vou criar um projeto. Então, na própria documentação da Adobe, eu venho aqui, ó, e eu vou criar um projeto. Então, vou vir aqui, vou copiar essa linha. O que que essa linha tá... Já criei a nossa pastinha aqui, tá? Então, o que que essa linha tá falando? Ó, Composer. Crie um projeto dessa URL de repositório desse projeto. Magento projeto. Project Community Edition. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, Magento 2 Community. No caso, como eu já estou dentro da pasta que eu quero criar o projeto, eu vou pôr ponto para criar dentro desta pasta. Ele está reclamando que o diretório não está vazio. O que, que eu tenho nesse diretório? Eu já tenho o negócio do... Peraí. Isso aqui é gerado pela IDE. Pronto, agora ele vai deixar eu criar o projeto. Ele fez o download, está instalando, extraindo os arquivos. Eu acabei de perceber que eu deixei aqui, não foi nada legal ao deixar isso bem na frente da câmera, né? Esse era meu medo de deixar a câmera no código. Então, ó, vim aqui, instalei, ele reclamou, ó, você tem, não estava vazio. Eu vim aqui, ó, tem esse IDEA, esse folder do IDEA é do PHP Storm, eu apaguei ele. E aí eu criei. Então ele vem aqui, ó, estou instalando, estou instalando, estou instalando, estou instalando, estou instalando, estou instalando, está instalando. Eu vou deixar terminar a instalação aqui no PHP Storm e depois eu vou passar para o Wake, tá? Porque eu vou passar para o Wake. O Quake vocês vão conseguir ver sem eu ter que ficar tirando a tela da frente, ficar mexendo. E a gente vai usar o PHP Storm mais para código hoje. Mas aqui eu tô usando. Não sei, eu tô muito acostumado a usar PHP Storm, pessoal, desculpa.
Então você vai ver, às vezes eu sem querer vou abrir o terminal do PHP Storm direto, meio que força do hábito do dia a dia, tá? Vamos lá. Já foi mais rápido isso aqui. Beleza, já foi. Agora ele tá instalando. Pasta vendor, ó, você vai ver, ela vai começar a encher. Mas você fala assim, cara, mas não tem nada ainda aqui, ó. Só tem a pasta vendor. Como assim? Calma, o Magento no final da instalação ele publica os arquivos, você vai ver. Beleza? Ó, tá vendo, ó? Copy installed path. Beleza? Ah, que bilhete. Gerou todos os arquivos do jeito que a gente precisava, certo? Ou seja, tenho aqui o meu Composer JSON, meu Composer Lock, eu tenho tudo que eu preciso para rodar o meu Magento. Eu tenho meus códigos, app, design, eu tenho tudo. Tá? Esse é assim que a gente instala um Magento. E aí, vamos vir aqui, a próxima parte vai ser o quê? Vamos pegar e vamos pegar o Docker da própria Magento. Vem aqui. E eu vou ver aqui, ó, ele fala, ah, faz para Enterprise Edition, beleza. Aqui dentro ele vai fazer o quê, ó? Require no update. Isso aqui bugou para mim a primeira vez, bem legal. Então, isso eu tô falando o quê, ó? Composer, eu requero sem fazer update. Pode ser modo desenvolvedor, porque é para dev, certo? Eu vou pegar o Magento EC Tools e o Magento Cloud Docker. Ou seja, peguem esses caras sem fazer update do meu Composer e adicionei isso só para desenvolvimento. Por que o traço dev? Quando isso for para um ambiente de produção, ele ignora isso no Composer, tá? Beleza. Aí eu vou rodar aqui, ó, um Composer Update. Vou atualizar tudo. Quero deixar tudo bilheto. Vai estar tudo legal. Vocês vão ver. Atualizando. Só que aí, meu, você acha que acabou? Que é só instalar assim e fazer? Você viu que ele até gerou um ponto Docker aqui, ó. Ele já até colocou as coisas do Docker pra gente. Deixa eu ver se ele adicionou o resto. Mas ele não criou os nossos arquivos de config. Ou seja, se eu vier aqui, ó, ponto barra vendor bin, esse Docker, eu vou colocar o help dele, ó. Beleza. Você vai dar o comando, mas não tem esse comando. Então roda o list. Beleza. List. Eu tenho isso aqui, ó. Build compose. Beleza. Então, faz o build do meu compose. Ó, services MySQL version is not defined. Como eu defino isso? Eu tenho que ficar colocando aqui? Não. Porque se eu ficar colocando na linha de comando, na hora que você passar para outro dev, ele vai gerar um ambiente diferente do seu. Então vamos fazer um pouquinho diferente? Nós temos alguns arquivos para serem gerados aqui. Deixa eu só pegar o que eu preparei para eu não falar melequinha para vocês. Aqui. Vamos lá, estou pegando aqui e eu vou criar a primeira pasta de configuração que eu vou criar vai ser essa aqui, ó. Vou criar ponto .magento. Isso mesmo, um arquivo escondido, ponto .magento. Aqui dentro eu vou criar o primeiro cara que vai ser chamado services.yaml. Sim, ele usa arquivos YAML de configuração. É simples, tá? Não é service, é services.yaml. E aí, como que eu vou fazer esse services YAML? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Isso. Pronto. Nesse services YAML, o que que eu vou fazer? Eu vou definir os serviços. Eu tenho uma SQL, certo? Tenho uma SQL. Eu vou usar aqui o MariaDB. Akai, qual versão do MariaDB eu uso? Não sei. Vamos descobrir junto? Não lembro de cabeça. Ó, Magento 2, Adobe Commerce, System Require. Beleza. E esse cara aqui. Ó, a gente vai instalar 246, certo? Ou seja, vamos lá. MariaDB 10.6. Beleza. Então vamos aqui, ó. Type MariaDB 10.6. Sakai, como você sabe que se chama MariaDB 10.6? Porque dentro do Docker, se eu vim aqui, ó, Docker Hub, eu vou vir aqui, vou escrever Magento Cloud. Não, eu tenho Magento Cloud PHP, lá, 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 lá. E aí eu vou vir aqui, ó.
Magento Cloud MariaDB. Como que é esse programa mesmo? Magento Cloud Docker. Ah, Magento Cloud Docker. Ah, tá bom. Não é do Cloud Docker. MariaDB é o único que não é. Então eu vou vir aqui, ó. MariaDB. Ele não está puxando o padrão. Achei que ele puxava o dele. Então eu vou vir aqui em tags. Se ele aceita a 10.6, eu vou ver aqui. Ele tem a 10.6, tem até 10.7, né? Então até a 10.6. Então eu venho aqui, escolho a 10.6. MariaDB 10.6. Quanto de disco eu vou colocar para esse Docker poder usar no máximo? Vou colocar 2 GB, porque é um banco de teste, não vai ter muita coisa. O que, que eu preciso? Eu preciso de heads. Então eu vou colocar um type heads. Mas que versão do heads que ele aceita? Vamos ver aqui, ó. Redis, eu tô ficando cego. Redis, versão 7.0, então eu vou lá. 7.0. Kai, como você sabe que é o Redis? Redis. Redis. Tags 7.2, 7.0. Existe. Então vou usar o Redis 7.0. Agora vou usar o que? Elasticsearch ou OpenSearch? Eu vou de OpenSearch, tá? Desculpa, eu vou de OpenSearch. OpenSearch. Aí eu vou colocar aqui, type. E aqui eu encontrei um erro na documentação da Adobe, tá? Eu estava testando e não existe o OpenSearch 2.5 da Adobe Cloud Docker. Então se eu voltar aqui, ó, Magento Cloud Docker OpenSearch, vou vir em tags, tem até a 2.4. Eu não tenho a 2.5. Não sei porque eles colocaram a 2.5. Talvez eles não suportem, mas não criaram o próprio Docker. Então eu vou aqui, 2.4. Esse é um pouquinho diferente. Esse eu preciso do disco, porque ele vai a um banco, né? E de novo, pessoal, porque eu vou colocar o 1024, que ele é menor do que o banco de dados do MySQL. Por que no Redis eu não coloquei banco de dados? Porque no Redis, pra gente, o Redis pra gente ele é só memória, né? Ele não é um banco de dados que salva. Toda vez que eu reinicio, ele morre. Então, aí, só que isso aqui eu vou fazer o configuration, porque a gente vai instalar Elasticsearch, não vai? Então, para eu instalar esse Elasticsearch, eu vou precisar de plugins. Então, quais plugins eu vou precisar? Análises Phonetic, certo? Fiz análise da SU e análise fonética. Qual o próximo que eu não coloquei? RabbitMQ. Vou pegar type, RabbitMQ. RabbitMQ, que versão que o Magento aceita? Magento aceita RabbitMQ 3.9. Então vamos lá. 3.9. Certo? E RabbitMQ, ele precisa de disco, porque ele persiste algumas informações, mas eu vou colocar só aqueles e todos. Acabou aí? Não, não acabou aqui. O Magento ele precisa criar rotas. Então eu vou colocar um routes.yaml e esse é padrão. Eu vou explicar por que esse é padrão para o ambiente de desenvolvimento. Então você vai colocar aqui, ó, http dois pontos, barra, barra, default, ou seja, qualquer coisa que chegar aqui, certo? Vai ser o quê? Type upstream, ou seja, ele vai fazer o upstream pro código e eu vou dar um nome pro upstream. Upstream. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, orígenes. Né? Aí eu vou fazer outro aqui, que eu vou também copiar isso. E eu vou fazer, ó, ou seja, o que for default server cai aqui e todos os outros servidores. O que eu fiz? Como eu fiz isso? Todos os outros servidores também caem aqui. Acabou a config? Das! Não chegamos lá ainda, galera. Calma, calma, Jovem Padawan. Eu falei que não ia ser difícil. Não falei que não ia ser trabalhoso. Tem 2 arquivos que a gente precisa pôr por causa do ECE Tools. Mas vamos ver se o ECE Tools gera esses arquivos pra gente. Não lembro se ele gera. Vendor bin ECE Tools list. Vamos lá, ó, ele trouxe aqui, ó. Tá falando, olha, beleza. Esse ECE Tools, ele é o quê? Ele vai te ajudar em muitas coisas, eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Ó, Cloud Config Validate. Ó, tá falando, ó, Cloud Config Create. Create an Magento Wave YAML, que é o que a gente precisa. Tô criando a config. Cria a config. Vou fazer na mão. Melhor. O arquivo. Que eu tenho um arquivo pronto, e eu vou explicar o arquivo para você, porque ele pede para passar um JSON, vou confundir mais a cabeça, tá? Então, eu tô passando 2 arquivos para cá que são importantes. São os últimos 2 arquivos, eu prometo.
Eu tenho dois arquivos principais aqui para mim. Quem são esses arquivos? Falaram que eu fiz indentação diferente. Pera aí. Onde está a indentação diferente? Sabe? Ah, aqui. Obrigado. Olha, nem tinha reparado. Fábio salvou minha vida. Vamos lá? Então, o que que é o Env? Ele está falando do ambiente. Está falando estágios, global. Você vai fazer o skip do HTML minification? Sim. Não vou colocar. Xframe configuration. Isso é importante. Quando você põe um Xframe configuration, ele vai mandar para o Nginx o Xframe configuration dele, que significa o site só pode ter um iframe desse domínio dentro do mesmo domínio. Se alguém tentar colocar um iframe do meu site no domínio deles, não funciona. Build. Fase de build. O SDC Threads. Quantos que a gente vai usar por padrão? Ou seja, SDC Threads eu vou usar 4. Ou seja, eu vou fazer o build de 4 temas por vez. SDC Compression Level. Como que eu vou fazer a compressão dos arquivos? Né? É o famoso gzip compression. Deixei no nível 8, que é um nível bom. SDC Matrix, eu falo quais eu vou fazer o build e quais deles eu vou fazer a língua. Então, no caso, eu deixei o Luma e o back-end. Só que eu vou colocar, cara, eu também quero em PTBR. E esse aqui eu vou copiar exatamente igual ao PTBR, não na veia. Então eu vou fazer os dois PTBR. Deploy. Strategy. Standard eu deixo como standards. Tem aquela min, tem outras strategies. Compact. Essa standard ela funciona. O deploy não é tão rápido, mas ela deixa tudo pronto. Ou seja, quando o deploy termina, você não tem mais nada para fazer depois. Aqui vem os pulos do gato. MySQL use slave connection true. Significa o quê? Eu estou falando MySQL pode usar a conexão de slave. E o outro é heads use slave connection true. Para sites de grande tráfego, quando você usa isso no Docker, você sobe como Docker, tudo, ele cria todas as conexões já para você. Então ele prepara para usar Slave Connection, ele prepara para usar Heads Slave Connection. Ele balanceia a carga entre leitura e escrita em instâncias do banco diferentes. Ou seja, enquanto eu estou escrevendo de um lado, eu estou lendo do outro. Eles não se competem tanto. Compete um pouquinho, a gente sabe, né? Que ele replica a transação de um para o outro. Mas mesmo assim, a competição é menor. Quando eu estou no read réplica, é muito menor a competição de leitura com a escrita que eu tenho do outro lado. Heads Backend, isso aqui, ele faz o Remote Synchronized Cache. Ele melhora a cache usada do Heads no backend do Magento. Search Configuration, eu vou remover que isso aqui é para a gente usar o Elasticsearch. No momento não vamos instalar com o Elasticsearch. Chrome Consumer Runner, Chrome Run, ou seja, estou habilitando o Chrome. Quanto o máximo de mensagens que um Chrome vai executar ao mesmo tempo e qual as listas de mensagens. Essa lista eu tenho ela pronta, mas eu vou mostrar para vocês como a gente tira ela de uma maneira bem fácil depois que a gente estiver instalado. Então isso é a configuração do ambiente. Mas não acabou. Eu tenho a configuração da aplicação. Aí aqui, onde eu falo, pessoal, como eu escolho a versão do meu PHP? É aqui. Ó, é PHP tal. Origins. Aí eu coloco Flavor None, porque quando você põe Flavor Composer tem dado uns problemas. Aí você vem Independency, eu preciso do PHP Composer 2.24. Qual a versão que ele suporta do Composer? 2.2 para frente, então coloquei o 2.24. Tá ótimo. PHP Extension, XSL, New Relic, Sodium. Ah, eu preciso do Xdebug. Você vem aqui, Xdebug. Então você instala mais extensões do PHP. Aqui é importante, relationships. Ele vai falar, ó, qual que é o seu banco de dados? MySQL, MySQL. Ou seja, se eu vim aqui no meu services, MySQL. Heads, Heads, Heads. Serviço, Heads. OpenSearch, OpenSearch, OpenSearch. OpenSearch, certo? Mesma coisa para o RabbitMQ, ou seja, eu estou colocando relacionamento, eu falando qual serviço é cada, e isso é DNS name. Você vai ver que ele coloca lá, se eu dar um ping no database, ele funciona, se eu dar um ping no heads, ele funciona, o OpenSearch, ele funciona. Então isso vira DNS. Então, dentro dos Dockers, eles se reconhecem por esse nome, sem ter que reconhecer por IP. Essa é uma configuração para app de web, então ele vai falar qual que é o root, a gente sabe que o root é a pub, qual que é a pasta root do Magento, qual que é o arquivo de índice, qual que é o tempo de expiração, se ele vai rodar scripts e as regras que ele vai fazer. Então eu posso criar regras, ó, para CSS, JPG, não sei o que lá, blá, 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 eu vou habilitar, tá? Habilitando, estou habilitando a cache. E pass-through significa quando você buscar um sitemap no Media, passe para o código, que o código vai te dizer onde está o sitemap, então não tente encontrar o arquivo. Pasta mídia também, ele faz um pass-through, ou seja, a mídia precisa passar por este get, então os arquivos de mídia passam por ele, e os arquivos estáticos passam por esse front static.
E a regra é static version, ou seja, vocês vão ver que a gente vai falar muito dessa versão. Ele meio que ignora. Ele fala, ó, você vai pegar isso aqui, e na verdade ele é esse arquivo. Ou seja, independente do número que você enfiar aqui no meio, qualquer coisa que você pôr aqui no version, né, desse coloca version D, qualquer coisa que eu entrar aqui, ele aceita. Então ele não vai me gerar problema. Qual o disco da aplicação? Coloquei 5 GB. Mounts. Aqui são quais mounts que ele vai ter. Então, a pasta var, shared files var, app etc, app media, app static. E aqui vem o deploy. Aqui é como o Docker vai fazer o deploy pra gente. Então eu venho aqui, ó, build, set environment, composer install, instalo o composer. Docker ECE Tools, ele vai rodar o arquivo de gerar os arquivos estáticos, gerar o SDC, que é compilar o DI, e no final ele transfere os arquivos. Se a gente deixar isso pronto, você pode até meio que usar isso para transferir arquivos para o ambiente produtivo. Deployment ele faz o quê? Eu vou rodar o cenário de deploy. Vou rodar um setup upgrade, vou rodar o cache clear, vou rodar a indexação. E o post deploy ele faz um caching warmap, tá? Isso veio a partir dessa versão da SE Tools, que ele faz um warmap da cache, ou seja, ele já deixa a cache um pouquinho mais pronta para você de algumas coisas. Os crons. Configura o cron, cron run, spec. Mas você cai. Por que você põe a cada 5 minutos e não a todo minuto? Cron rodando a todo minuto é para aplicação que precisa de cron rodando a todo minuto. A gente está falando de um e-commerce. E-commerce dá para rodar cron a cada 5 minutos, uma indexação a cada 5 minutos. Então você não tem race condition, você reduz processamento, você reduz um monte de coisa. Ah, mas eu quero. Tá bom, deixa assim. E agora deixar 5 minutos, resolve para 99% dos meus clientes. E qual comando ele vai rodar no Chrome? Ele vai rodar isso aqui para rodar o Chrome. E aqui é se eu quero ter variáveis de ambiente. Então, no caso, ó, eu vou tirar esse cara aqui, porque eu não preciso, mas ele fala qual que é o config do website default para o PayPal Onboard e Middle Domain. Se você quiser deixar aqui, por exemplo, os tokens de uma aplicação de sandbox, por exemplo, de pagamento, de frete e afins, você pode deixar pré-configurado nesse arquivo. Ou no arquivo env também. O arquivo env às vezes é até mais indicado. E agora? Será que roda? Será que a gente vai fazer esse bagulho rodar? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos rodar o build generate. Compose. Uau! Ele criou. Vamos ver o que ele criou pra gente? Ele rodou um Docker Compose. Um banco, MariaDB. Opa, mas a porta não exportou. Se eu subir isso, eu não vou conseguir enxergar o banco do meu local. Redis, OpenSearch, FPM, Web, não tem Access Debug. Tem os deploy, tem os build, tem mailhog, tem um monte de coisa, mas não tem o que eu preciso. Como eu resolvo isso daqui? Fácil. Vamos resolver isso? Eu vou apagar isso. E eu vou pegar. E eu vou fazer o seguinte. Eu tenho opções, não tenho? Então, se eu vim aqui com Help, ó quantas opções eu tenho. Com o Zookeeper, com não sei o que, com um monte de coisa, tá? Tem coisa pra caramba aqui, coisa que eu nunca nem usei. Então, vou mostrar aqui pra vocês qual o comando que eu rodo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mode developer, beleza? Ou seja, eu tô falando, eu tô no modo desenvolvedor, se eu tacar modo production, ele cria Docker do modo produção. Eu vou colocar Sync Engine Native. Aqui eu posso usar Sync Engine Native porque eu uso Linux, pessoal. Se você usa Mac ou Windows, vai ter que usar Mutagen, alguns outros tipos de Sync Engine, é meio esquisito, não é muito bom. O if cron, ou seja, eu quero um Docker separado para o cron. Esse é importante, set Docker host. O que é esse set Docker host? O set Docker host para gente, ele vai colocar o Docker host interno de DNS dentro do Docker que aponta para sua máquina. E a gente vai usar isso para o Xdebug. Tá? Vocês já vão entender. E aí no final eu vou colocar with next debug, vou colocar with test e with Selenium, ou seja, vou até poder rodar o MTFT, Magento Test Framework Tool. É a automação pronta de testes de front-end que o Magento traz. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês quiserem a gente fala sobre isso lá na frente. Mas eu vou tirar o teste para ser mais curtinho. Então, ó, ele rodou a config. Agora, se eu for olhar, ela está um pouco maior. Porque, ó, o DB. Ih, eu não coloquei expose port do banco. Olha. Então, eu vou voltar. Paguei o arquivo. Expose, DB, port. Tudo mais que era, 3305. Agora sim. Ah, agora ele vai exportar a porta do banco. Ou seja, do meu local eu consigo ver. As portas do Redis, OpenSearch. Então vai estar tudo aqui pra gente, tá? Tem um cara que eu gosto de na mão vir e abrir ele.
Então eu vou copiar essa porta e eu vou vir no OpenSearch. Tá? E o Elasticsearch roda na porta 9200. Por quê? Quando você trabalha com sites muito complexos, é bom você poder acessar o OpenSearch direto, fazer um request via Postman, algumas coisas, isso vai facilitar a sua vida. Web, Varnish, TLS, FPMX Debug, olha que coisa linda. O Generic, Build, Deploy, RabbitMQ, MailHog, vem com o MailHog configurado, então você não precisa se preocupar, porque o MailHog já vem gerado e todos os e-mails já caem para o MailHog para você testar. E o Chrome, tá falando, ó, nossa config, você vai rodar isso com root, você vai dar um CD na app e aí você vai vir e rodar isso aqui para nós. E rodar lá dentro do Chrome Log. Então, é isso. E agora, vamos para a hora da verdade? Como isso roda? Docker Compose. Subiu, tá subindo, tá subindo, subiu. Eu vou rodar um Docker PS, ó, todos os meus serviços estão no ar, tá? Mas, se eu for lá no meu magento2.docker, ele vai dar authority invalid, vai mandar pro setup, vai ficar naquele loop maldito do setup lá, ó. To many redirects. O setup não funciona mais pelo web. Ah, isso aqui, eu vou ter que rodar todo o comando de install. Então eu vou colocar docker compose run deploy. Eu escrever run certo, vai. Beleza, entrei no Node Deploy. E aí eu tenho uma coisa muito legal. Vamos ver se ela funciona na community. Cloud Deploy. É, pronto. Ele está instalando uma agente sozinho pra gente. É isso mesmo. Ele está fazendo todo o setup, todo o install, tá verificando, já vai fazer o deploy básico, já vai fazer tudo. Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Enquanto isso, vou voltar para cá e eu vou responder a pergunta do Flavinho. Tem um jeito prático de subir o ambiente com e sem Docker? Com e sem Xdebug no Docker? Sim, eu coloquei aqui e sem Xdebug foi o primeiro que eu rodei, que eu coloquei sem o if Xdebug. Com o if Xdebug ele ativa o Xdebug. Mas, que é legal, o Xdebug ele só é ativado quando a gente ativa o header, que é um cookie do Xdebug, senão ele não funciona. Então ele passa sem o Xdebug com o Xdebug. Eu vou mostrar a diferença para vocês entenderem até a diferença de performance disso. Então, ó, vamos aqui para vocês entenderem passo a passo o que ele fez. Ele está validando os cenários do deploy, está fazendo pre-deploy, ele não tem um env file, então na absência ele está atualizando a cache da config, ele está limpando var view process, ele está limpando cache, está limpando var cache, está vendo que não consegue copiar o arquivo porque ele não existe esse arquivo, desabilitando o cron, tentando matar os cron para fazer o deploy, rodando tentando matar os consumers, validando a configuração, valida o que tem de config. Ajustando Fix Configuration Suggestions, ele não tem nenhuma, porque ele fala Head Session Not Detected, Elasticsearch Not Detected. Por quê? Estamos usando heads para sessão e para cache no mesmo lugar. Sim, se você tem um site de alto tráfego, você precisa dividir os heads, senão dá uns ruins. Fix Configuration with Given Suggestions, beleza, no máximo é isso aqui para colocar um head session, no caso não vou pôr. Tá falando, o arquivo não existe, ignora, ele vem, ó. Start to install, ó. Check if the DB exists in rest table. Ou seja, eu tô vendo se ele existe. Ele vai validar se existe uma encrypt key, ou seja, não tem nenhum dos dois. Estou instalando Magento, atualizando o arquivo env, atualizando os Chrome Consumers, habilitando o MySQL User Log Connection, colocando o heads para ser usado para sessões. Então, se a gente ler, vai ser bem claro todo o processo que ele está falando. Tá? E aí, no final, ele instalou. Então, se eu voltar aqui, dar um F5, o setup vai dar 404 not found. Tudo bem. Pega. Primeiro load é sempre mais demorado. Normal, pessoal. Gerou todos os arquivos agora. GR Compile acabou de gerar. Tá fresquinho, tá bonitinho. Ah, pronto, gerou. Agora, aqui eu já vou mostrar para vocês como ele evita e como ele usa o Xdebug pra gente. Então vamos aqui, tá vendo essa extensão minha, ó, que ela tá habilitada? Eu vou desabilitar ela. Vou dar um F5 para ele pegar o sem cache. Agora, eu não tô brincando. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Network. Vou desabilitar aqui. Vou limpar a cache no meu pluginzinho de limpar aqui. Tá? Eu vou dar um F5. Olha, tá certo que é local. Não tem nada.
Mas olha esse tempo de resposta. Eu tenho 1 milissegundo de resposta no meu ambiente local. O bagulho é nervoso, tá? Então vamos lá. Se eu habilitar o Xdebug agora, o que acontece? Eu vou dar um F5. Ó, ele já sobe para 790 milissegundos. Eu posso dar quanto F5 eu quiser. Ó. Ele vai para 800, às vezes ele até aumenta. Porque ele está ignorando a cache. Para que isso serve também? Estou desenvolvendo front-end. Estou fazendo um monte de arquivo CSS. Um monte de arquivo JavaScript. Quando você habilita isso, seu arquivo CSS JavaScript para de ter a cache do Varnish. Então você para de ter que ficar limpando o cache para os arquivos. Voltando aqui para algumas perguntas. Flavinho, então, subir o Xdebug e deixar a extensão do navegador desativada, por exemplo, o desempenho é igual a subir sem Xdebug. Sim, mas a gente só faz isso para o ambiente de desenvolvimento, tá? Se você for subir para ambiente de stage ou produtivo, nunca suba com Xdebug para evitar o risco. Luantito, não precisa adicionar no etc hosts. Precisa. Desculpa, eu esqueci como eu estou muito acostumado. Eu não coloquei isso para vocês. Ainda bem que o Luantito falou. Eu vou passar por isso. Então vamos lá. Faltam alguns processos para a gente realizar ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou sair desse cara aqui, tá? Não, não vou sair dele. Vou deixar ele ali aqui. Vou abrir outra aba. Eu vou vir aqui, ó, sudo vim barra etc hosts. Ou seja, aqui eu vou falar que o meu 127.0.0.1 é o meu Magento 2 Docker, tá? Ou o meu localhost. Ou seja, toda vez que eu acessar Magento 2 Docker, ele na verdade vai mandar para o meu IP local, vai mandar para o loopback. O meu DNS é um DNSzinho local de ANAMES. Então ele vai entender que o Docker é a minha máquina. Mas não acabou. A gente tem alguns detalhezinhos para fazer para o modo desenvolvedor. Então, ó, tem um negócio legal. Eu vou vir aqui, ó, bin magento deploy mode set developer. Primeira coisa, vou colocar no modo desenvolvedor, beleza? Bin magento config set. Esse eu vou copiar, tá? Desculpa, eu tô com preguiça de escrever tudo isso. O que que é esse cara? Eu estou setando o Varnish como cache default. Por quê? Ambiente local a gente não tem Fastly, não tem ASIO, não tem outras CDNs funcionando no ambiente local, então a gente usa Varnish como default. E aqui, lembra que a gente pôs o DNS do Varnish? Então eu também tenho que fazer que o meu cache hosts, né? Ou seja, onde eu vou colocar quando toda vez que eu limpar a cache do Magento, para onde que ele vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó, vim Magento. Então vamos falar, ó, overwrite existing configuration? Sim, vou dar overwrite. Beleza, ou seja, ele vai adicionar uma config, eu já vou mostrar o arquivo env para vocês, tá? E aí, a gente vem aqui, só por desencargo de consciência, eu venho imaginando setup e upgrade para ver se não vai bugar os upgrades, se vai tudo rodar bonito. Beleza? Feito. E aí, eu vou rodar aqui um Cloud Deploy. Ou seja, eu estou falando, mas gente, regera todos os arquivos para mim, isso é legal. Aqui eu faço deploy. Cloud deploy significa faça todo deploy, setup upgrade, vai reindexar, vai deixar tudo redondo. Vai funcionar. Vamos fazer o Cloud deploy. Ó, inclusive tá rodando upgrade, nem precisava ter rodado. Eu que tô acostumado a ficar rodando setup upgrade. E aí vamos ver o que ele fez com a config do Magento enquanto isso? Então vamos aqui ó, no app etc env. Ó, ele colocou meu backend options, o remote backend e tal, heads, remote synchronized cache, deixou bonitinho. Ó, o Mage Mode. Ah, tá com production. Vou deixar como. Ah, isso é um problema. Arquivos que você cria pelo Docker, você não consegue modificá-los pelo seu ambiente local. Então tem um pequeno fix que eu vou ensinar para vocês, que vocês vão guardar isso para a vida de vocês. E é esse fix aqui. Você vai rodar ele muito pouco, tá? Normalmente isso acontece quando você mexe na Generated, quando você mexe em outras coisas. Caramba, cadê o chat aqui? Então, o que que esse comando que eu mandei para vocês vai fazer, tá? Ele vai fazer, ó, você vai usar um sudo para mudar a permissão, para mudar quem é o owner do usuário, ok? Change owner.
de todos os arquivos Who am I. Who am I significa que ele vai imprimir o seu user. Então eu vou vir aqui, ó. Aqui minha senha. Rodou. Se eu vim aqui, ó, echo. É assim, né? Sim? Vamos ver se ele pega isso. Beleza. Who am I? Pega Sakai. Então, ele é a mesma coisa que eu ter feito isso aqui, ó. Cai dois pontos ali na frente, só que você não tem que ficar lembrando o nome do user, você usa esse snippetzinho do Who am I e já era. Tá? Ah, então aqui no Envy, eu vou colocar ele no Mage Mode. Develop. Develop. Chrome Enabled. Vou habilitar o meu Chrome. Backend Front Name, admin, beleza. Se você quer mudar o nome do admin, você pode mudar por aqui. Então, vou falar, por exemplo, vou colocar admin XPTO. Remote Storage, driver file, beleza. Porque você pode colocar, você pode criar drivers de remote storage diferentes. O queue, o host RabbitMQ. O crypt, a minha crypt key, as minhas conexões com o banco, default e indexer. Resource default connection, as minhas sessões jogando para o Redis, meu lock provider, meus cache types habilitados, downloadable domains, static content demand production significa que ele não vai deixar como zero, isso é sempre importante. Ele não vai deixar o static content gerar on the fly para o cliente, porque não faz sentido em produção. Parse HTML modification para produção é muito bom, porque o HTML fica menorzinho, fica mais leve a página. Chrome Consumer Runner, ele está falando que ele vai rodar o Chrome. Max Messages e aquela config que a gente pôs. E no System, ele está falando qual que é a sua engine. Engine OpenSearch, Server Hostname OpenSearch 9200 na porta. System Full Page Cache Application é o Varnish. E você, quando você tentar limpar a cache, limpa a cache lá no Varnish pra gente. Voltando aqui, deixa eu ver se acabou o Cloud Deploy. Acabou meu Cloud Deploy. Beleza? Então tô aqui, ó. Tá bonitinho, tá rodando, tá legal. Mas não tá do jeito que eu queria. Por quê? Eu queria ainda colocar um sample data, né? Porque como a gente vai desenvolver sem pôr o sample data? Eu preciso de produto, preciso de categoria, eu não vou ficar criando tudo isso, não. Só que tem um segredo. O sample data, ele vai dar uma bugada pra gente. Aí vocês já vão entender por quê. Porque ele leva muito tempo, é muito arquivo e é muita coisa que ele carrega, ele estoura a memória mesmo no clipe. Então, ó, PHP set memory limit on clip, eu acho que é PHP-D. Ó, ah, é isso aí. É isso aí mesmo. PHP-D memory limit. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. PHP-D memory limit, vou colocar 8 GB aqui, pouco menos de 8 GB, tá? Pin Magento, sample data, depois. Vamos ver. Então, eu vou fazer diferente. Eu não tenho as chaves do nojento aqui, eu não vou colocar no projeto. Então eu vou fazer diferente, eu vou rodar por aqui. Oh, minha força do hábito de ficar usando PHP Storm, vocês não vão enxergar. Por que ele vai deixar eu rodar? Porque a maior parte do sample data aqui, ele é mais. Não, vai bugar. Vai bugar. Vai bugar. Então eu vou fazer o seguinte, sem ninguém perceber. Ponto barra. Ponto. Beleza? Então ninguém vê o meu alvo JSON. Então eu vou rodar por aqui. Quando ele tem o alvo JSON, ele não pede as autenticações do repo Magento, tá? Ele usa o que está no alvo JSON. Não, ele está instalando tudo, todas as dependências, está fazendo todos os downloads, instalando os arquivos. Beleza? Ó, instalando tudo. Bem, então vamos lá. O que eu vou rodar agora aqui? Cloud Deploy. Vou escrever Cloud certo, porque não é Cloud, né? Então eu vou aqui, ó, FM Alpha. Beleza, paguei meu alvo, ninguém vai ver meu alvo. Rodando esse upgrade, vai levar um tempo, tá? Então vamos voltar aqui para a câmera enquanto a gente conversa um pouquinho. Significa que, o que a gente fez até agora? A gente fez setup do Docker com Xdebug, mostrei sem Xdebug. Fizemos o setup dos serviços, fizemos agora o setup do sample data. Vamos ver se isso vai rodar legal. E aí eu vou mostrar para vocês qual as extensões que eu uso do Chrome para o Xdebug
E a gente vai configurar o Xdebug no PHP Storm. Vai ser divertido. E aí, pessoal? Alguma dúvida, algum problema até agora? Vocês querem que eu repasse alguma coisa? Ficou alguma coisa complicado para vocês? Esse passo a passo, eu tentei seguir o passo a passo da doc da Adobe. Não consegui funcionar. Então eu criei o meu passo a passo baseado no que eu conhecia dos projetos Commerce Cloud, que vinham com isso pronto, e eu montei isso aqui. O que vocês acham da gente fazer um Git no GitHub de como fazer isso? A gente faz junto, fica da hora, hein? Sabia? Então, Carlão, mano, desculpa, velho. Eu não uso o VS Code há muito tempo. Eu não vou saber configurar o PHP Storm no VS Code. Na verdade, acho que eu nunca usei VS Code. Acho que eu nunca usei o VS Code. Verdade. Nunca usei o VS Code. Que doideira, né? Ó, o Luantito ali tá gostando da ideia da gente fazer um Git no GitHub de como fazer esse setup, hein? Ó, Luan Marques. Sakai, peguei um problema de que New Relic não está funcional com PHP 8.2. A Adobe informou que irá corrigir ainda este ano e informou para utilizar o 2.46 com PHP 8.1. Pode dar problema usar o 246 com PHP 8.1? Não. Não dá problema usar o 246 com PHP 8.1, porque ele fez, na verdade, uma compatibilidade para o 8.2. E não tem nada que não funcione para o 8.1, tanto que ela roda. Se for ainda mais recomendação da Adobe, pode ir sem dó. Porque é difícil você ter uma coisa que quebra. É mais fácil você quebrar da 8.1 para 8.2 do que da 8.2 para 8.1, tá? Vamos lá. Ele tá rodando o Setup Upgrade, pessoal. Sim. Esse Setup Upgrade, ele leva um século para rodar do Sample Data. Ele roda muita coisa nesse Setup Upgrade, vocês não têm ideia. Ele instala categoria, atributo, CMS page, move arquivo, faz uma cacetada de coisa que, meu Deus do céu, não sei nem explicar de tanta coisa que faz. E aí, pessoal, vou trazer aqui de novo. Você deve. Eu sei que você provavelmente já pode ter até seu Mac ali. Eu sei que você não está acostumado a trabalhar com Linux. Eu sei que às vezes fala WSL funciona, mas você nunca vai conseguir uma performance de desenvolvimento como a de um Linux para trabalhar com PHP e Magento. O ambiente que você vai subir é Linux. Tudo bem, o Docker simula, mas você simular um Linux em cima de um Linux é muito mais seguro que você simular um Linux em cima de um Linux simulado que está em cima de um Windows. Entendeu? Então, assim, pessoal, por favor, vamos começar a usar o Linux e vamos usar a mesma versão com o time. Então vamos lá, vamos time junto selecionar uma versão. Seleciona o Ubuntu, por exemplo. É o que o meu time sempre usa, que eu levo para os times. A gente usa o Ubuntu e faz o negócio rodar, entendeu? E funciona liso, funciona lindo, funciona maravilhoso. Então, tenta. Vale a pena você usar um Linux, monta um PCzinho. É mais. O dinheiro que você compra um MacBook, você pega um PC 3 vezes mais potente e roda um Linux liso. Faça um experimento. A qualidade do desenvolvimento, a velocidade do Docker, facilidade para subir Docker. Vocês viram? Tudo bem, eu testei o processo antes de mostrar para vocês. Mas mesmo tendo testado o processo antes, foi funcional. Os erros que deram foi porque a gente tentou causar os erros. Por quê? É um ambiente Linux preparado para receber. É um ambiente Linux preparado para trabalhar com desenvolvimento. Então você consegue uma produtividade diferente. Então, ó, o Luantito trazendo aqui para mim, Sakai, como você vai trabalhar com sample data? Depois é só remover? Olha, quando eu trabalho com sample data, é só para desenvolvimento local mesmo, até que o cliente crie as categorias no ambiente de teste. Eu evito subir o sample data. E se eu subir o sample data para demo, quando o cliente pede, eu apago o banco e instalo o Magento de novo, sem o sample data. Eu acho melhor porque você instala ele limpão e depois você começa a biento. Funciona melhor. Ó, o Carlos Deotti, olha, ele foi um dos últimos que conseguiu um preço bom da aula particular, que elas mudaram o valor ali. Mas é isso aí, Carlão. Só marcar, a gente marca. E essa semana tô ferrado de trabalho, mas semana que vem a gente senta junto e faço aula com você com certeza. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu depois que eu fiz o meu deploy do Sample Data. Fiz o meu deploy do Sample Data. Olha que legal! Eu tenho uma homepage com produtos. Eu tenho tudo aqui já. Olha, não é bonito isso aqui? É muito bonito, não é? Já estamos com tudo redondinho. Tá tudo funcional. Então, eu tenho um ambiente de desenvolvimento funcional. Mas já terminou esse ambiente, Sakai, para ser um ambiente que você fala, nossa, esse é o ambiente, cara. Vamos lá, é isso que eu quero para mim? Não. Eu sei. Desculpa, gente. Desculpa, mas não. E por quê? Não. Olha, desculpa. Não mostrei a tela, né? Então aqui, ó. Estamos aqui, homepage, produtinhos, categorias, filtros, já estou com tudo selecionado, ó.
é uma categoria que ela não trabalha com produtos em si, mas trabalha mais com display. Aí aqui eu tenho a minha parte de filtros, categorias por estilo, tamanho, preço, cor, eu trago tudo, né? Tá bonitinho, funciona. Aqui, é o padrão Magento, né? Então, tá instalado. Ah, acabou? Não, porque tem algumas coisas que a gente não termina. Primeira coisa que a gente vai precisar terminar aqui vai ser o Grant. Então, o que que é o Grant? Quem trabalha com front e nunca usou o Grant vai se arrepender até o resto da vida de nunca ter usado o Grant na vida. Então, vamos lá. Eu vou copiar, tá vendo esse Grant config sample? E ele tá indexando os arquivos. Eita, assim. Ah, não, beleza. Então, eu vou tirar ele de sample, deixar ele com Grant config. O Grant config JSON, eu vou tirar ele de sample também, tá? E aí, ó, ele traz aqui a config do. Deixa eu ver aqui. Find vendor name. É, não tá vazio. Uma coisa, eu fiz alguma meleca que eu usei esse arquivo sem querer. Beleza. Então aqui a gente não vai mexer. Arquivo de configuração de como o Grunt vai rodar para o Magia, tá? Onde eu vou mexer? No Grunt config JSON. Tá vendo o que ele traz aqui, ó? Dev tools Grunt config local teams. Então você vem dev tools Grunt config. Eu não tenho local teams. Por quê? Eu vou colocar esse local teams. Cadê o local teams? Deixa eu achar. Ah, não. Local teams. Por quê? Esse local themes, ele é. Eu comito ele. Você vai ver que no Git, quando a gente subir isso tudo no Git, essa pasta ela é ignorada. Mas se eu forçar esse local themes para entrar, resolve minha vida. E não tem importância eu forçar um arquivo para entrar de configuração. Então vocês vão ver, ó, Blank, Luma, Backend. E o que é legal? Eu consigo gerar. Então vamos aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, eu vou rodar. Grunt is aqui. Como que é o nome? Luma. Ah, ele não conseguiu instalar o local grant. O que que eu fiz de errado? Alguém tem ideia do que eu esqueci de fazer? Tem um outro arquivo aqui que está como sample. Packages. Eu não instalei o Node. Se eu não instalei o Node, ele não vai ter grant, tá? Então, tá certo estar no container de deploy. npm install. Ele vai instalar todas as dependências do Node para rodar o grant. Isso aí, ó, Lontito acertou. Tem que dar um npm-i. Só que antes eu tive que fazer um arquivo packages, porque ele vem sempre como sample pra gente, esses arquivos, né? Então eu mudei ele para packages. Pronto, JSON. Instalando o npm. Instalando o npm. Demora um pouco mais do que eu esperava. Eu não lembrava que demorava assim. Ah, é porque não tem nenhuma cache do npm dentro do Docker, né? Por isso. Beleza. Beleza. Vamos. Enquanto isso, pessoal, para a gente não ficar esperando demais, lembra que a gente sempre gosta de usar o Elasticsearch, né? Falei, cara, Elasticsearch padrão é bonito, é uma delícia de usar o código lindo daqueles francês com tapo 6. Oh, esses caras são bons. Então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês e a gente vai pegar aqui, ó, GitHub Elasticsearch. GitHub Elasticsearch. Vamos ver, vamos instalar o Elasticsearch. Então, compose require Elasticsearch para 246. Tá vendo? 246. Mas, cara, como você sabe que você está na 246? Vamos lá. Docker, compose, run deploy. Eu vou vir aqui, ó. Vim, Magento 246, tá? Então, aí eu vou fazer o composer por fora. Eu acho melhor esse composer por fora. E eu ia vir de novo no PHP Store. Então, composer. Oh, eu copiei errado. Ninguém me avisou que eu tinha copiado errado. Vamos lá.
Composer require. Ô, força do hábito, mano, irrita. Beleza, é o Elasticsearch. E eu vou instalar mais alguns que eu gosto. CMS Search e Rating. Esse aqui, um dia a gente vai mostrar ele para vocês, porque eu achei. Eu não acredito que o módulo que eles fizeram do. É de, eu já não acredito que o módulo do Elasticsearch é de graça, né? Já ter esse outro módulo que é de retailer, cara, é muito louco. Antes do Magento ter Store Delivery, eles já adicionaram. Ele tem oferta por loja, tem um monte de coisa aqui que eu não acreditei muito que funcionava. Ele tem buscador de loja, tem buy box por loja. Então, cara, eu achei isso uma coisa bem diferente, bem legal. Então, vamos lá. Elasticsearch Rating. Só qual o problema que eu tenho aqui agora? Esses módulos. Ele tem que atualizar o NPM. Ó, ele veio com o Node desatualizado, hein? Foi meio. Então, se eu vim aqui, ó, Pin Magento Module Stop. Vamos ver que tá tudo desabilitado. Então, eu vou aqui, Pin Magento Module Enable All. Vou habilitar tudo. Não tem Module All? É traço all? É, traço all. Ou seja, ele habilitou esses caras. Então, eu vou vir aqui, npm e install. Vamos ver se ele consegue instalar. Agora tá mais rápido. Já tá com um monte de coisa em cache. Beleza, agora sim. Então, quando eu rodar o Grunt agora, Grunt exec Luma, é a primeira fase, porque ele vai executar os arquivos do Luma, tá? Ele vai criar os links simbólicos, vai criar os arquivos, vai limpar os arquivos, vai regerar os arquivos. Tá? Exit code. Ah, isso aqui é um bug. A gente já vai passar por esse bug aqui. Eu não sei porque isso existe. Tem um issue open no GitHub. Não sei como isso acontece, mas a gente vai burlar isso aqui depois. Problema. Se eu rodar um upgrade aqui para instalar esses módulos, vai bugar? Vai. Porque eu não configurei o Elasticsearch. Para eu configurar o Elasticsearch, o que, que eu faço? Neste caso, estamos usando um Cloud Docker, não estamos? Então, vamos fazer da maneira que o Cloud Docker pede para a gente fazer? Então, vamos aqui no meu env. E nesse env, eu vou colocar aqui, ó, um cara chamado, aqui no, na phase de deploy, eu vou colocar um cara chamado search configuration. Vou colocar ele de merge igual a true, ou seja, ele vai, se tiver alguma config, ele vai fazer. O meu engine é o Elasticsearch. E eu vou vir aqui em. Eu vou copiar, porque eu estou com preguiça de escrever tudo isso daqui. E eu vou explicar para vocês já o que significa cada um. Então, Elasticsearch Configuration significa quais são as configurações do Elasticsearch, qual que é o client, quantos shards e quantas réplicas. No caso, a gente está trabalhando com o ambiente local, vou pôr um em um, que está o suficiente. Quando a gente for falar de desenvolvimento e passar pelo Elasticsearch, eu vou falar porque e como a gente usa isso, tá? E lá no meu appyaml, eu vou adicionar mais um cara, que é essa config aqui. Então, config depois my Elasticsearch core base setting Elasticsearch client server, certo? Então, coloquei meu client server ali. Vou rodar Cloud Deploy. Rodei Cloud Deploy, porque ele vai mexer no arquivo deconfig, ele mexe no arquivo env. Então, se eu olhar aqui, ó, esse env, ele já, ó, ele já começou a mexer no arquivo, o arquivo já está começando a ficar diferente. Search, Open Search Post Name, ele vai mudar esse trechinho aqui pra gente. Vamos ver. Ih, bugou. Ele bugou no upgrade. Tá. Então eu vou ter que colocar essa config na mão. Ó, você viu, ele tá com Engine, já colocou Elasticsearch, Server Hostname, OpenSearch Port, Elasticsearch Configuration, Servers, Index Settings, seria para funcionar. Vamos ver porque o upgrade falhou? Elasticsearch enable to validate connections to Elasticsearch server. No alive nodes found in your cluster. Eu fiz alguma config errada. Primeiro, vamos ter certeza que essa conexão funciona. Então eu vou dar um curl, http, dois pontos, barra, barra. Beleza, ele entende como OpenSearch 2.4. Então, provavelmente aqui não é o problema. Vamos ver na doc do Elasticsearch? Como que ele fala pra gente? Eu vou lá no page down, fica lá embaixo, para quem não sabe, documentation available here.
Magento 2 módulo install. E aí vamos aqui, ele dá My Elasticsearch, ele dá um install aqui como instalar com ele. Mas, olha que legal. Então, ele dá isso aqui pra gente. Vamos ver essas configs dentro do PHP Storm mesmo. Vou abrir um Scratch text. Então vamos lá, ó. Ele vai colocar nodes. Eu só tenho um node, config, então vou colocar esse node config como open search. Enable HTTPS mode não vou habilitar auth, não, syncend, para ter certeza. Então vamos lá, vou rodar isso aqui, um atrás do outro. Tá devagar, mas tá aí. Ah, ah, beleza. Então vamos lá, rodar de novo. Beleza, beleza, 2, 3, 4, 5. Vamos ver nosso arquivo de env. Ah, a gente fez a config errada lá no arquivo. É, que doideira. Eu fiz a config errada no arquivo. Bonito, né, Ron? É, eu fiz a config errada no arquivo. Mas tudo bem, vamos corrigir essa config? Vamos ver se o upgrade roda agora, pelo menos. E vamos olhar o que eu fiz de errado nessa config. Vamos aqui. E eu tenho Search Configuration. Search Configuration, ele entrou em Catalog Search. Então, faltou o Smile Elasticsearch Core Base Set. Ele não aceitou isso. Eu já usei isso em ambiente cloud. Olha, vou testar isso. Aqui tem um bug no community. Beleza, então agora eu vou rodar cloud depois. Tá rodando upgrade, que já rodou, mas beleza. E estamos chegando no final. Falta só um Zack debug. Quanto ele roda esse último deploy? Ah, não, ele já rodou. Rodou? Que ele bugou agora, senhor? Ah, entendi. Ele sobrescreveu meu arquivo env, não foi? Elasticsearch Core Base Settings. Então, como eu vou Elasticsearch ES Client Server? Olha que doideira! Eu me perdi. Era pra ser isso. Essa config que ele traz, né? Beleza, ele separa por underline, cada config aqui de variáveis de ambiente. E aí ele traz config default. Vamos tentar entender o que está de errado aqui. Então vamos lá. Eu sou preguiçoso, então vou fazer uma edição em massa rápido, pessoal, para ver se a gente consegue corrigir isso aqui. Eu consigo um arquivo final para vocês, tá? Vou colocar as aspas que precisa ter aspas. O que não precisa, não vou colocar. E aqui faltou o uppercase. Vamos ver? Enquanto isso, vamos olhar, enquanto está fazendo o deploy, vamos olhar a config deles aqui. Eles têm um para o Cloud Docker. Magento Cloud Edition. Ele fala o que a gente já fez. Beleza, OpenSearch ou Elasticsearch. Variables env, config default, Smile ES client servers. Ah, mesmo erro. Vamos ver o que ele fez. Se ele mexeu certo no nosso arquivo env, pelo menos.
Você mexeu certo no nosso arquivo Wave, meu amigo? Não. Pô, mas é uma sacanagem. O que eu fiz de errado? Então, cansei de lutar contra isso. Vamos setar a config na mão, tá? Para a gente poder fazer esse deploy. Como funciona setar uma config na mão, pessoal? Setar uma config na mão é o seguinte: a gente vem no arquivo env e a gente vai fazer loconfig. Só pegar aqui um exemplo que eu tenho, só para não perder mais nosso tempo aqui tentando fazer. Que aí vai ser o seguinte: eu vou entrar dentro do Docker, vou rodar vendor bin ece tools list. Ele tem um esqueminha aqui para mim, acho que chamado config dump. Config dump. Eu vou rodar esse config dump. O que ele faz? Ele vai fazer um dump da config de como eu vou fazer o deploy desse ambiente. Vamos aqui, ó, ele fala website, default, group, stores, system, default, dev, beleza. O que que eu posso configurar aqui de diferente para fazer essa config rodar aqui, se eu quiser? Eu posso colocar o próprio Elasticsearch ali. Mas eu estou querendo entender porque eu estou comparando. Deixa eu fazer uma comparação, pessoal, rapidinho. Que eu estou incomodado. Isso me incomodou porque eu estou aqui com outro ambiente Docker que o Cloud Deploy roda sozinho. Elasticsearch Configuration. Deixa eu ver. Bem, o Cloud Deploy está literalmente configurando essa desgrama errado. A community, isso é novidade para mim. Então a gente vai pegar o seguinte, eu vou copiar essa config que eu tenho aqui e eu vou vir aqui no meu config.php, tá vendo? System default, ou seja, eu estou nas default configs do sistema e aí eu vou adicionar aquela JSON, aquela parte que eu tinha. Só que obviamente eu não gosto, não sei porque tem um código que ainda gera um escrito array, ou coisa feia, né? Então tá aqui. Agora, quando eu rodar um Cloud Deploy, em teoria eu não vou ter o mesmo problema, porque independente da configuração do env, essa configuração existe. Ou seja, ele vai sempre usar essa config no momento de deploy. Que felicidade. Mas ó, já teria falhado. Antes estava falhando mais cedo. Enquanto isso, eu vou continuar. E tem. Por que eu falei do ECE Tools? O ECE Tools do Magento é uma mãozinha na roda. Porque ele tem várias coisas de falar, ah, sua config tá certa, tá faltando config, não tá. Ele tem um esqueminha aqui pra gente que ele traz um Wizard Ideal State. Ou seja, significa o meu minha configuração está no estado ideal. Ele fala, ó, tá no estado ideal. Às vezes ele vai falar para você, ó, falta configuração do slave do Redis, falta configuração do slave do MySQL, o modelo do deploy não tá legal, ele vai te dar isso aí. Olha, não acredito, você cagou na minha cabeça de novo, só porque eu falei que isso ia funcionar agora, o desgrama. Ah, tá. Isso aqui é do módulo CMS. Eu vou tirar o módulo do CMS por enquanto. Esse CMS, acho que ele faz buscas também. Então vou rodar aqui um Composer, não vou rodar no meu local, Composer, prefiro rodar aqui. Então eu vou dar um CH, os meus arquivos, permissão. Aí eu vou vir aqui e eu vou dar Composer Update. Porque eu estou removendo o módulo, então ele vai remover o módulo para mim, desabilitar, tirar o código. E aí provavelmente o meu próximo upgrade rode. Então ele removeu. Beleza. Ah, beleza. Pode deploy. Terminou para deploy, setou application mode para production, habilitou maintenance mode, running upgrade, não bugue, por favor. Como é o nome do arquivo que a gente estava pegando mesmo? Então, vamos ver aqui, acompanhar ele. É o seguinte, tail-f. Vamos ver. Ó, tá rodando. Já passou. A gente bugava, tá rodando.
Vamos ver. Beleza. Terminou o upgrade. Passou. Agora ele está gerando arquivos estáticos em locale inglês. Ah. Leva um tempinho. Beleza, terminou. Então F5 aqui, ó. Conhecedores já conhecerão as diferenças do Elasticsearch. Tem um sliderzinho de preço, né? Agora é um slider, é um negócio de número solto. Quando eu venho em material, eu posso fazer um search. Então, por exemplo, eu quero pôr nylon, ele faz o search. Meu pattern é a mesma coisa, o climate tem, e eu posso filtrar por mais de um. Então ele deixa eu filtrar por mais de um atributo se tiver a possibilidade. Elasticsearch devidamente instalado. Então se eu vim aqui, ó, já está devidamente instalado. Já está trazendo o Elasticsearch. Bonitinho, tá? Então, até aqui fizemos toda a configuração de ambiente, mas não fizemos a configuração do nosso Docker, do Xdebug. Então vamos lá, vamos abrir aqui. E dentro do PHP Storm a gente vai vir em Settings, PHP, certo? Primeira coisa, vamos criar um server. Eu vou chamar esse server de magento2.dom. O host dele é um localhost, né? Ou seja, ele é um ambiente local. Eu vou marcar como Xdebug está marcado. E aqui tem um negócio, tá vendo o use mappings? Ele está falando, vamos mapear os arquivos? Significa o quê? Tá vendo aqui esse Magento Open aqui? Você sabe que para mim, no meu ambiente, na minha máquina, para o meu PHP Storm, é esse path. Home Sakai Project Sites Magento 246 Open. Para o Docker é /pp. Ou seja, o absolute path on the server é /pp. Ou seja, quando ele trouxer /pp para mim, eu vou trazer para este path. Agora vamos ali na área de debug e aqui a gente vai pôr as portas que ele vai escutar 9001, 9001, 9002. Para ter certeza que ele vai pegar todo o range de portas de todos os Xdebugs conhecidos, da 9000 a 9003. E aí, vamos olhar aqui o que vai acontecer. Tá vendo? Start listening. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu pub, na minha index.php, vou colocar aqui no meu bootstrap mesmo, e vamos recarregar a página com o Xdebug habilitado. Tá com cara que vai. Tá demorando demais, hein? Dá pra parar ali no começo do arquivo, gente? Eita, nós. O que aconteceu aqui? Ele tá realmente carregando? Olha, deu gateway timeout. Ó, dessa vez ele rodou o Xdebug tão de verdade que ele deu gateway timeout. Que esquisito. Eu acho que eu coloquei o nome do server errado, que o nome certo é Magento Cloud Docker. Desculpa, falei melhor. A gente está usando o Cloud Docker deles. Mas eu não sei se esse foi o caso que complicou a nossa vida aqui. Ah, ele parou! Fui eu que fui besta e não olhei, ó, gente. Eu que fui cabeção e não olhei. Ele já tinha parado. Olha, seu Raul. Tá vendo aqui, ó? Ele parou. Cookie, server, index, request, ele tem tudo. Eu que não tinha visto, mas ele já tinha parado faz tempo. Então ele parou mesmo, ele tá parando. Parando tudo. Como tô na index, qualquer coisa para ele, né? Então, tá aqui, tá parando. Desculpa, pessoal, eu que tava parado aqui faz tempo e eu que tava igual um besta aqui que não tinha reparado. Então, é isso. A única coisa que eu não tinha prestado atenção que tava rodando, tá, pessoal? Eu tava ali procurando outras coisas. Então é o seguinte, a gente passou sobre quais serviços tem, qual a topologia básica da aplicação, o que é Docker, o Cloud Docker, o ECE Tools, a gente criou um repositório, a gente fez toda a parte de Docker assim pra gente, de deixar pronto, fizemos Xdebug, fizemos com o Grant e eu tenho dois macetes para vocês agora no final. Dicas e segredos importantes. Vamos lá.
Primeira dica. Quando a gente rodou o Grunt, ele não deu um erro aqui pra gente? Ele deu um erro. Um erro meio chato, né? Porque não tem porquê. Eu tenho uma versão deployada, né? Eu tô ali, meu ambiente tá rodando. Eu tô com a versão deployada. Então eu vou vir aqui, ó. Pra ter certeza que eu acabei de rodar um Cloud Deploy, eu vou vir aqui só pra ter certezinha aqui. Pra não depois me encher o saco de permissão de arquivo. E eu vou procurar na vendor por esse texto. Vou vir aqui, vou comentar essa linha, só para ambiente de desenvolvimento. E agora eu vou rodar. Ele roda, tá? E aí eu vou rodar grunt exec e aí eu já vou deixar esse comando para vocês, ó, grunt less luma. E você pode ainda deixar um grunt watch, o nome do tema depois. Ou seja, ele executa todo o build dos arquivos, ele roda os arquivos como less e no final ele de brecha ainda ele deixa um watch. Ou seja, conforme você salva um arquivo de less, ele já faz a compilação automática. E qual que é a grande diferença disso aparecer aqui para o Magento? Deixa eu ver se isso aparece legal. É que ele vai aparecer para gente sem o source map. E eu descobri que tem um bug no Magento. Não sei por quê, tá? Se você for olhar, não sei porque isso está acontecendo, por exemplo. A gente vem no CSS. Tá vendo, ó? O stylesl.les, o stylesl, ele até cria o arquivo, a gente até acha o arquivo depois do styles, né? Mas ele dá um sitemap errado pra gente. Eu não consegui entender o porquê ele traz um sitemap errado pra gente. Porque ó, no CSS, aqui no final, tá vendo que ele traz pub static, ele traz relativo, e ele não traz absoluto. E aí eu criei aqui um snippetzinho que vai resolver a sua vida. Então, ó, esse snippet é o seguinte. Eu vou pegar aqui, eu fiz isso para um cliente. Ó, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando links simbólicos para esse arquivo, certo? Ou seja, aqui eu vou criar a mesma coisa. Vou vir nesse projeto, vou vir um vim fix symbolic links for less. Então eu vou vir aqui, pub static front-end. E qual que eu estou querendo corrigir aqui? Então eu vou copiar aqui. Copy, paste, absolute paste. Então, eu estou falando que dentro do app pub static front-end. Ah, cara. Então, pub static front-end. Oh, senhor, fiz meleca. Me perdi no arquivo. Beleza. Eu vou fazer um CP. Vou fazer em vez de um cat. Vou fazer um CP. E a gente edita o arquivo no PHP Storm. Melhor do que no Vim. Eu me perco no Vim. Tem um amigo meu e já trabalhou comigo e ele só usava o Vim, cara. Era desesperador, mas ele tinha uma habilidade com o Vim, vocês não têm ideia. Então, ó, eu vou copiar aqui, ó, o path, path reference e path from content root. Então, ó, ele trazendo para mim que é front-end Magento Luma. Então, front-end Magento Luma, eu vou fazer o replace desse. E aí o que vai acontecer? Eu vou literalmente rodar esse arquivo de dentro do Docker. Então eu vou dar aqui um shfix, ele roda. Quando eu acessar de novo, agora o navegador me fala qual arquivo de LESS que está modificando cada parte. Denis Barbones, sim, sincronização de arquivos está 100% automática. Eu não tenho que sincronizar nada de arquivos. Eu escrevo de um lado, aparece do outro. O único detalhe é arquivos criados pelo Docker. Você tem que ter a permissão no seu ambiente local, na hora que você for mexer no PHP Store. Até deixei o snippetzinho ali para vocês já. Primeira dica foi essa. Como fazer isso rodar, porque buga essas duas coisas, tá? Ele buga, não sei por que ele buga aquele negócio do. É, ele tá falando que não tem a versão, mesmo quando existe a versão. E ele tá colocando um source map com path relativo e não com path absoluto. E aí tá cagando, eu tô tendo que criar os path relativos lá dentro e fazer os links simbólicos. Explicando esse arquivo para vocês. Eu tô criando uma pasta que eu tô falando, ó, você vai criar uma pasta pp public static frontend magento luna em iOS. E aí você vai pegar tudo isso que você tinha até aqui e vai criar essa mesma pasta aqui pra frente. Tá vendo? Eu vou criar essa mesma pasta aqui pra frente. E eu estou falando que esse meu arquivo de map vai ser um link simbólico lá dentro. Ou seja, se eu vier aqui, ficou gambiarra, mas funciona. Pelo menos para desenvolvimento, isso aqui não vai para produção. Ó, eu venho em Luma CSS, eu vou ter. Tá chegando lá? CSS não. No caso, por que ele está dando invalid symbolic link? Porque esse link simbólico, não tem um view properties aqui.
Então deixa eu vir por aqui. CD, pub, static, front-end, Magento, Luma, CSS. CSS. Ó, olha o que ele tá falando, ó. Isso aqui é app vendor front-end styles blank. Então você tá entendendo que isso aqui ele é de dentro do Docker? E se eu fizer a mesma coisa disso dentro do Docker, a diferença que dá? Ó, ele fala app vendor, então para isso ele existe. Se eu dar um ls nesse arquivo, esse arquivo tá lá. Então tá fácil. Né? É só isso. Quando os arquivos são criados pelo Docker, ele usa os paths relativos e absolutos de dentro do Docker, que é o /app. E é exatamente por esse motivo que a gente fez o mapeamento. Exatamente por esse motivo que a gente mapeou o Active. E agora, eu vou trazer o último macete. A pedido da minha querida amiga Adriele, que pediu isso hoje pra gente. Eu criei uns snippets de código, que todos esses eu posso colocar lá pra vocês, tá? Que é esse aqui, a cadê que ela falou comigo hoje. Eu criei uns negocinhos muito bonito do meu máquina local. Sabe quando você está sofrendo? De, eu tenho que mudar a versão do PHP porque eu estou trabalhando com um projeto mais antigo. PHP-V. Ó, use PHP 7. Coloco minha senha, PHP-V. Uh, use PHP 8.0. Use PHP 8.1. Ai, que bonito, galera. Da hora, né? É isso que eu gosto do Linux. Ô, coisa linda. O que que você faz aqui, ó? Você vem aqui, ó. Você vem no seu arquivo da sua home, um arquivo chamado bashrc. E aí, lá no final, eu tenho um monte de maluquice que eu faço no meu. Mas, ó, você faz isso. Por quê? Eu estou criando função. Eu falo, ó, quando eu digitar use PHP 8.1, na verdade, você vai rodar isso aqui. Update alternatives para setar qual PHP, PHP config, PHP DGB, PHP easy que eu vou usar. Ou seja, eu faço PCL, eu já faço setup local, eu faço o que eu quiser. Eu mudo o PHP inteiro para a versão que eu preciso. Todas as suas dependências. Mas, Sakai, eu mexi no arquivo e não funciona. Então você vem aqui, ó, escreve search. Próxima vez que você deslogar e logar da máquina, ele já pega sozinho, não é toda vez, é só a primeira vez, tá? E aí, ó, use PHP. Ó, eu uso PHP 8.1. Simplesmente roda, tá? Eu posso deixar esse snippet para vocês também, porque ele é de grande ajuda. Eu tenho alguns outros snippets que eu gosto aqui, que eu posso mostrar para vocês, tá? Que é, eu tenho aqui o Windows, então às vezes eu preciso fazer backup, passar alguns arquivos para o Windows. Eu tenho um mount de arquivos para o Windows. Eu tenho um service list. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, services list. Ó, ele me traz só os serviços que estão rodando, service list active. Ele me traz só os que estão ativos aqui para eu ver da minha máquina. Então, por exemplo, ó, process list, ó, process list, aí eu vou colocar PHP. Aí ele vai falar tudo que está rodando do PHP aqui para mim, tá? Ó, eu vou matar, ó, o PHP Storm, por exemplo. Como que eu mato o PHP Storm se ele quer morrer? Process kill. Ele vai pedir a senha para fazer o kill do processo. Mas em vez de eu ter que ficar digitando tudo, eu estou deixando os comandos prontos para mim, para facilitar minha vida de desenvolvimento. O PHP Storm morreu, entendeu? Então, isso ajuda. Então, ó, eu sei, eu escrevi um monte de porcaria aqui, que eu gosto de fazer essas coisas, vários. Se vocês quiserem, eu passo isso para vocês. Inclusive, eu tenho o Praise de Git Branch, então isso eu acho muito útil. Para mim, essa é a parte mais útil que eu tenho deles, que é isso aqui, ó. Master. Eu estou na Branch Master. Quando eu mudo de branch, ele muda. Ó, Git, Checkout, Develop. Peraí. Já mudou. Git, Checkout, Master. Ó, já mudou. Entendeu? Então, pra gente aqui, isso vai facilitar muito. Eu, pelo menos, gosto muito de saber em qual branch eu tô olhando na hora que eu abro o código. Tá? Inclusive, eu coloco isso em servidor que usa Git, porque é mão na roda. Você abre ali, a hora que você olha e fala, não tá na branch certa. Só de olhar no clique, só de olhar no terminal. Tá? E para quem tem problema de swap, às vezes, eu crio uns comandinhos que eu reseto o swap, que eu abaixo o volume de swap, algumas outras coisas. E aqui são coisas da NVM e do Magento Cloud que ele adiciona. Tá? Então aqui fica um hint para vocês, porque muita gente que trabalha com projeto nunca vai trabalhar com essa última opção, sempre com PHP 8.1, ficar trabalhando sempre nesses últimos modelinhos. Mas isso facilita para você ficar mudando a versão do PHP e seu Composer não quebrar, as coisas simplesmente rodarem.
tá? Porque dentro do Docker ele roda com o PHP certo. Mas como você roda o Composer fora do Docker, né? Então isso vai te auxiliar nesse processo de ficar trocando versões do software. Pessoal, tudo que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, acabou. Agradeço aos todo mundo que está aqui até o final, essas 2 horas e 40, a gente montando Docker, fazendo todas as configs, eu tentando trazer essas dicas para vocês diferentes, tá? Espero que tenham gostado. E é isso. Espero vocês na próxima. Até!